Enquanto os nossos irmãos ainda vão chegando à nossa sala de estudo, eu vou ler um trechinho de Sementes do Evangelho. Não São sei, quando frases vê. de Espírito Emmanuel para o nosso amado Chico Xavier. O servo. O maior no reino do amor será sempre aquele que se fizer o servo infatigável de todos. Aquele que, em se esquecendo, oferece aos outros a própria alegria, que não possui, e que, se ajustando à máquina do bem, possa apagar-se contente e ânimo, atendendo no lugar que lhe é próprio, a tarefa que o Senhor lhe determina. Lembrando que foi o dia denominado Dia da Caridade, né, das ações sociais, e isso é extremamente importante, porque a gente tem no Evangelho, no seu capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Como Paulo de Tarso mesmo nos diz, nada sou sem caridade. Que a gente possa ser caridoso em todos os âmbitos dos nossos trabalhos, não só na divulgação do Evangelho, né? A divulgação da doutrina. Em relação a isso, Kardec diz que esse é o melhor presente que podemos dar à doutrina espírita, a sua divulgação, né? E a Jesus o nosso trabalho, a esses nossos irmãos que oram se encontram numa situação menos favorável. Então, que nós possamos sempre nos esforçar a estender as nossas mãos, a ajudar esses nossos irmãos, seja com donativos, seja com o alimento, seja com a palavra amiga, seja também, às vezes, com os nossos ouvidos, a ouvir os nossos irmãos, às vezes o desabafo, a entrega dos seus problemas a um outro companheiro, é o que tira de dentro dos nossos corações, muitas vezes, um peso. Então, que possamos exercitar essa caridade nessas diversas variantes, a fim de sempre auxiliar a todos esses que nos chegam por algum motivo. Como dizia Chico, nada é por acaso, né? Se esses irmãos nos chegam, é porque, de certa forma, há necessidade de eles estarem conosco. Há necessidade de repararmos algo a quem quer que seja, em qualquer momento. Que Jesus possa sempre nos inspirar, nos direcionar nessas palavras amigas a esses nossos irmãos. Vamos aguardando um pouquinho a chegada da nossa irmã Letícia Caldas. Hoje ela vai falar sobre o capítulo 10, em seus itens 7 e 8. Sacrifício mais agradável a Deus. Né? O capítulo é Bem-aventurados os misericordiosos. Que essa irmã seja inspirada pelos benfeitores espirituais a direcionar suas doces palavras aos nossos corações, para que possamos entender esse grande companheiro que é o Evangelho a todos nós, nosso amigo consolador. Né? Alguém quer ler alguma mensagem enquanto a gente aguarda o início da nossa atividade? Se não, vou ler outra mensagem aqui para nós. Inimigo. Quando Jesus nos exortou ao amor pelos inimigos, indicou-nos valioso trabalho imunológico em favor de nós mesmos. Emmanuel sempre sabe em suas colocações, né? Esse trabalho imunológico é como se a gente tomasse uma vacina mesmo contra... Boa noite, companheiros. Boa noite, Marilene. Seja bem-vinda à sala de estudo Chico Xavier. Boa noite. Boa noite. Mais alguém gostaria de ler uma mensagem?
ou tecer algum comentário. Boa noite. Boa noite, Letícia Caldas. Seja bem-vinda à Boa Sala de Estudos noite. Chico Xavier. Obrigada. Boa noite, Alberto. Não é meu, não, Alberto. Boa noite, Letícia. Seja Boa bem-vinda. noite, Alberto. Obrigada. Letícia, daqui a pouquinho a gente inicia, tá? Às 19h45. Aí você tem aproximadamente aí uns 40, 45 minutos, tá? E Ok. depois a gente abre para comentários, questionamentos, perguntas, tá? E aí a gente faz depois as considerações finais e o encerramento, ok? Ok. Ok. Vamos aguardar só mais um pouquinho para as 19h45 iniciarmos. Pronto. Vou ler uma outra passagem aqui de um livro que eu gosto muito, Alvorada de Paz, de Maria Margarete Perni. São espíritos diversos que sempre auxiliam nas psicografias. Eu abri aqui Prece da Caridade. Deixa-me entrar nas almas de mansinho, nelas porei orvalho de carinho, que teu amor um dia me inspirou, que eu as compreenda da dor e na alegria, que cesse o pranto a quem jamais sorria, e ensine a amar a quem jamais amou. Deixe-me entrar nas almas com pureza, por teu sorriso trocar toda a tristeza, de um meigo olhar deserto de afeição, e que eu compreenda o alheio sofrimento, e as minhas dores, sem eco de lamento, possa morrer na paz do coração. Nós falávamos um pouquinho da caridade e somos agraciados com essa mensagem desses espíritos diversos que auxiliaram Maria Margarita Fé, né? Essa chama-se Prece da Caridade. Então, vamos iniciar e hoje eu vou convidar a minha companheira Mariane Araújo para fazer a nossa prece inicial. Logo após a prece, Letícia, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho também na doutrina espírita, e aí nós podemos iniciar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo em torno do Evangelho, no seu capítulo 10, itens 7 e 8, sacrifício mais agradável a Deus. Tá certo? Ok. Mariane? Vamos lá, meus irmãos. Elevemos o nosso pensamento ao alto, ao Pai Celestial, ao Mestre Irmão, a todos os benfeitores que nos auxiliam nesse aprendizado, para que essa oportunidade hoje desse encontro, onde nós vamos conversar fraternalmente sobre os ensinamentos que o Mestre Jesus nos deixou, que eles possam nos reabastecer vibratoriamente, que possamos compartilhar de ideias, mas acima de tudo, internalizar esses ensinamentos, nos melhorando na convivência, na nossa família, no nosso local de trabalho, no nosso local de estudo, nos nossos locais, né, de trabalho espiritual, trabalho mediúnico, porque desta forma vamos implementando a reforma íntima, que é um dos pilares, né, é uma proposta de modificação de nós mesmos, que a espiritualidade amiga nos ampare agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Boa noite, Roberto. Letícia, está com você agora. Pronto. Boa noite, gente. Meu nome é Letícia Caldas. Eu quero agradecer de primeira mão o convite de Alberto para estudar junto com vocês o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos estudar
o sacrifício mais agradável a Deus. Eu quero dizer de antemão a vocês, eu não sou palestrante, eu sou aprendiz, certo? Mas o convite é sempre uma honra, porque nós aprendemos mais uns com os outros. Então, eu estou aqui mais para aprender, junto com vocês, e de acordo ao meu parco conhecimento, passar aquilo que for possível, certo? E espero, quem sabe, outras vezes poder estar com vocês. Então, nós vamos fazer o estudo do Evangelho, capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E o nosso Evangelho de hoje é o sacrifício mais agradável a Deus. Eu vou fazer a leitura, é a forma que nós acostumamos fazer aqui. Depois, eu vou fazer o comentário e vocês podem, se quiserem interceder ou deixar para o final, fiquem à vontade. Certo? Então, vamos aqui começar a leitura. O sacrifício mais agradável a Deus. Se, pois, quando apresentar de vossas oferendas ao altar, vós vos lembrardes que o nosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer a vossa dádiva. São Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Então, aqui logo no início, dá para que nós possamos perceber que para que nós possamos estar diante de Deus ou diante do irmão, oferecendo algo para a sua benevolência, é preciso nós estarmos com o coração puro, o coração sem maldade, sem ódio, sem rancor, porque quando nós vamos fazer uma caridade e o nosso coração está cheio dessas iniquidades, com certeza a caridade não vai ter nenhum valor. Nós precisamos nos reformar, ver as nossas atitudes, para que depois possamos, diante de Deus, prestar as nossas caridades. Porque assim, a gente pode até com o coração cheio de impurezas, só que o outro pode até não ver, mas Jesus e os Espíritos, eles veem todas as coisas. Nós não vamos conseguir esconder aquilo que está dentro de nós e que não, na verdade, não é o necessário para estarmos diante de Deus. Porque Deus é amor, Ele é bondade, Ele que nos ensinou todas as coisas. E assim, nos deu seu Filho para que trouxesse a lei de amor. E para falar de amor, é preciso realmente conhecermos a essência do amor. Quando eu digo assim, conhecer a essência do amor, eu não estou falando que nós estamos purificados, porque nós não estamos. Nós estamos a caminho de uma reforma. Nós estamos nos reformando para um dia nos tornarmos puros e da forma que o Pai gostaria que estivéssemos diante dele. Porque sabemos que fomos, assim, espíritos criados simples e ignorantes, mas com assim, o objetivo de crescermos, de um dia nos tornarmos bons, nos tornarmos brandos e passivos, e certo daquilo que realmente faz o bem para nós e para o outro. Então,
eu vou fazer o outro parágrafo para ir fazer a maior parte do comentário. Quando Jesus disse, ide vos reconciliar com o vosso irmão antes de apresentar a vossa oferenda ao altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado. E que, se cometeu injustiça contra um de seus irmãos, é preciso tê-la reparado. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de todo mal pensamento. Materializa este preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais, devia conformar suas palavras aos seus usos. O cristão não oferece dádivas materiais. Ele espiritualizou o sacrifício, mas o preceito, com isso, não tem senão mais força, oferece a sua alma a Deus, e essa alma deve estar purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar do lado de fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis que ensina Jesus por essas palavras: deixai vossa oferenda ao pé do altar e ide primeiro vos reconciliar com o vosso irmão, se quereis ser agradáveis ao Senhor. Então, qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Deus quer que nós nos reformemos. E nós sabemos que essa reforma não é tão fácil. Embora tem pessoas que comentam que entrando para conhecer a doutrina espírita, começa a estudar, e que logo a reforma vem de uma forma mais facilitada, mas não são todos. Nós sabemos que nós somos seres humanos feitos da mesma massa, mas, porém, somos diferentes. Né? Nós somos diferentes um do outro, só não para Deus. Para Deus, nós somos todos filhos dele, e ele nos ama de igual para igual. Mas, assim, se reformar é ver o que está dentro de nós, é fazer uma análise do nosso comportamento, das nossas ações. É perguntar a nós mesmos, para que nós viemos? O que é que nós estamos fazendo aqui? Será que nós estamos no caminho certo? Se estamos prontos a cumprir com a lei que Jesus veio nos ensinar um dia, que é a lei de amor, embora já tínhamos passado por outras leis. Quando eu digo assim, tínhamos passado, porque nós sabemos que nós somos seres de outras existências. Né? E antes da lei de amor, teve outras leis. Como, por exemplo, teve a lei de Moisés, que era a lei de talião. Olho por olho e dente por dente. Aqueles que matassem pela espada, pereceria pela espada. Então, assim, as pessoas viviam daquela forma que se alguém fizesse mal ao outro, tinha que ser feito, porque só assim eles se sentiriam felizes. Né? Mas Jesus trouxe para nós a lei de amor, que nos mostrou que o amor está acima de todas as coisas. Quem ama, perdoa, e quem ama
pensa de uma forma totalmente diferente daqueles que odeiam. Embora, assim, o amor universal ainda está acontecendo dentro de nós, está para acontecer, né? Porque o amor universal é aquele amor de quem ama de amplitude, ama por igual, sem distinção, tanto o pequeno quanto o grande. O amor universal, aquele que ama universalmente, não odeia, não censura, não deseja mal ao próximo, não tem ganância pelo que é do outro, porque já tem um pensamento diferente daqueles que só se sente bem com a queda do semelhante. Mas o amor verdadeiro, que é o amor universal, ele nos isenta de todas essas coisas, de toda a maldade, de todo o sentimento ruim. Então, não é fácil. Eu estou citando porque, assim, nós estamos falando de um sacrifício que é agradável a Deus, que é nos reformar. Né? E, para nos reformar, nós temos que trabalhar todas essas coisas negativas que existem dentro de nós, ou que existiram dentro de nós. Nós temos que amar, dar ao outro aquilo que nós gostaríamos de ter. Porque se eu quero estar bem com a vida, eu não vou querer que o meu irmão esteja passando por uma situação difícil. Se eu vejo um vizinho ter uma condição melhor que a minha, Deus não disse que eu não trabalhe para um dia também estar bem, mas não é necessário eu fique de olho naquilo que não é meu. Se eu pretendo lutar para um dia me tornar melhor, isso cabe a mim. Não me cabe querer destruir o outro para que um dia eu possa estar melhor. A gente nunca é feliz passando por cima do outro. Embora muitos digam que a felicidade não é desse mundo, mas é aqui que nós construímos essa felicidade. Embora cada um tenha um ponto de vista de ver o que é felicidade. Né? Isso é uma coisa de cada um, mas nós sabemos que a felicidade começa aqui. E é para isso que nós estamos aqui. É para desmistificar toda essa barulheira mental que nós construímos em outras existências. É para desconstruir o mal e nos tornar bons. Porque assim, nós podemos até fazer esse sacrifício, procurar trabalhar em prol do nosso bem-estar, mas esse sacrifício tem que ser puro. É assim, nós devemos nos dirigir ao outro sem mágoa. E, assim, nos conformar com o bem do outro e buscar ter o nosso próprio espaço aqui nesse planeta. Porque Deus disse que é dando que se recebe. Nós aprendemos muito isso naquela parte do hino de São Francisco. Ele diz que é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado. Mas perdoar, o que é perdoar? Perdoar é dizer de lábios, eu te perdoo? Não. Perdoar é uma coisa muito séria. Porque de lábios é muito fácil. Aí meu pai dizia assim, falar é muito fácil. Né? Hoje ele não está mais entre nós. Ele partiu, ainda tinha 12 anos, mas ele dizia, eu lembro até hoje, que ele dizia assim, falar é fácil, mas o difícil é fazer. Esse difícil é fazer é a questão hoje que nós dizemos assim, é colocar em prática. Porque é muito bonito falar que nós perdoamos e que nós não temos mais
mágoa nenhuma de ninguém, quando o nosso coração não diz isso. Para perdoar, o coração tem que estar puro. Para perdoar, talvez não esteja com essa pureza toda, mas para perdoar é preciso não desejar ao outro aquilo que ele nos fez. Aí nós já estamos no caminho do perdão. Não, porque nós aprendemos que quando nós apanhamos em uma face, nós oferecemos a outra. Mas nós sabemos que apanhar numa face e oferecer a outra não é dar o rosto para ser esbofeteado. É não fazer o outro aquilo que ele nos fez. Porque, assim, se nós amarmos somente aquelas pessoas que nos amam, não tem diferença nenhuma. Então, é preciso fazer esse sacrifício de realmente amar, mas amar com firmeza. Amar buscando esquecer aquelas maldades que nos foram dirigidas. É difícil? É. Porque não é fácil a gente sentar no colo ou abraçar aquele que um dia nos causou tantos danos. Mas nós podemos trabalhar isso. É para isso que nós estamos aqui. É isso que nós aprendemos a partir dos ensinamentos da doutrina espírita. Porque ela nos ensina a perdoar, ela nos ensina a ser caridosos, e aí, logo no início, nós vimos a questão da oferenda. Para que uma caridade? Como é que nós vamos fazer uma caridade se não é aquilo que o nosso coração está dizendo? É aquela caridade que aquele que vai receber pode até servir a depender da situação que essa pessoa esteja, mas as nossas mãos podem queimar, porque Deus está vendo que aquilo não é o correto. Né? Então, assim, o sacrifício mais assim, agradável a Deus é aquele que realmente nos transforma, é aquele que nós fazemos aquilo, não cobramos nada de ninguém, porque Deus é Pai. E o que é que nós queremos para o nosso filho? É respeito e dedicação. Assim mesmo Deus quer para nós. Ele quer que nós amemos, que nós respeitemos uns aos outros e que nós não pensemos assim, o amor não é feito dos bens materiais. Porque existem aquelas pessoas, o bem material não faz mal a ninguém. Porque o próprio Deus, ele deu condição que o homem, quando eu digo o homem, o ser, ele trabalhasse e que ele conseguisse os bens, porque nós necessitamos de tudo isso. Porque assim, nós moramos, nós estudamos, nós temos nossas famílias para manter, e é preciso que trabalhemos. E a partir desse trabalho, nós conseguimos os bens materiais, mas temos que saber fazer uso dele. Nós não podemos colocar os bens materiais acima de Deus. Nós somos espíritos e, portanto, nós devemos agir como tal. Nós temos que trabalhar o espírito e a matéria, para que daí possamos fazer discernimento dos dois, saber separar o joio do trigo. Não é isso? Então, assim, a mãe, como eu vim dando exemplo, eu, por exemplo, eu sou mãe, eu sou avó. Então, assim, quando nossos filhos, eles nos dão algo que é com amor e carinho, é melhor do que ele nos dê um presente, que foi, assim, um presente que vem do material e que não é de bom grado. É simplesmente para mostrar, assim, que ele está com condição e nos deu um presente. Nós vamos receber, mas se mais tarde ele negligenciar diante daquele presente, diante daquilo que ele nos ofereceu,
Então, o melhor é que esse presente seja dado, o respeito e o amor que ele possa ter por cada um de nós, né? E nós sabemos que Deus é amor, e ele tem um propósito em nossas vidas, é nos modificar. Mas nós devemos fazer a nossa parte, porque Deus disse para nós fazer a nossa parte. Já pensou se nós ficarmos aqui sentados a vida inteira, esperando que Ele é que faça esse sacrifício para que venha agradar? Então, nós não fizemos nada. É nós que temos que fazer. É nós que precisamos fazer esse sacrifício. E Jesus nos ensinou que nós precisamos nos reconciliar com os nossos inimigos, né? Isso também é um sacrifício. Reconciliar com eles enquanto é tempo. Para que não seja preciso que partamos dessa vida para outra com tudo aquilo que nós poderíamos ter trabalhado aqui. O ódio, a desavença, o desamor. Ele nos diz que nós precisamos nos reconciliar, mesmo com aquele que nos machucou. É para que nós possamos nos reformar, que nós aprendamos a perdoar e seguir esse caminho que ele nos ensinou. Ele nos chama à realidade, né? Então, assim, esse é um dos grandes sacrifícios agradável a Deus, essa reforma, para que um dia nos tornemos bons. Para que um dia a nossa alma se torne assim branca, para que ela se torne clara, para que diante do Pai ela leve a verdadeira essência que Ele gostaria de nos receber. Então, é isso que eu tenho para passar para vocês, né? E talvez você esperasse até mais, né? Não sei. Mas falar do Pai, para mim, e falar dos ensinamentos, do caminho que nós temos a seguir, para mim é o necessário para um embasamento melhor. Mas estou aqui, assim, para dentro daquilo que eu sei poder explicar, né? Porque, assim, tem coisas que nós não explicamos. Nós não explicamos Deus. Nós não explicamos a ciência. Porque até então eu não sou cientista, como eu disse no início. Eu sou estudante da doutrina espírita. E fiquei honrada assim, com o convite de Alberto, e aqui estou, né? Mas vocês podem estar à vontade vocês estão, porque vocês estão no território que vocês já estão acostumados a receber outras pessoas, né, como estão me recebendo. Letícia, boa noite, Dirce. Boa noite. Estou apresentando aqui. Não se preocupa, amiga, falou muito bem. É que nem falamos, nós somos aprendizes, estamos em estudo, né? Aí eu achei interessante, assim, falar estamos em reforma, né? Aí a gente faz aquela pergunta, quando será que vai terminar essa reforma, né? Porque já reconciliar com os amigos, às vezes a gente se desentende, é difícil. Imagina com os inimigos e nós que estamos em reforma, não é verdade? E a gente pensa, reforma a gente pensa, né? A gente pensa em reforma, modificação, né? E a gente pensa, quantas reencarnações eu vou precisar para minha razão pronta? Eu acredito que muitas, não é verdade? Mas, Letícia, você explicou muito bem. Falou, a gente não é palestrante, bom, eu também não sou palestrante, mas não se preocupa com isso. O importante é a gente falar com o coração e fazer o que mais Deus quer de nós. Sempre nos reconciliar com aquele que, por um motivo, nosso coração rejeita. Não é verdade? Porque com os amigos é mais fácil. Já não é tão fácil, mas já é mais fácil. Mas com aquele que o coração, a gente olha e fala, nossa, esse daí eu não consegui engolir,
Aí que está o estudo da doutrina, é aí que está o verdadeiro cristão, né? Aquele que a reforma dele está bem adiantada, tá bom? E é isso. Obrigada. Letícia, a gente agradece as suas palavras e vamos abrir aí, né, para algumas considerações, alguns questionamentos. E eu queria te fazer o primeiro. A misericórdia, a gente sabe que ela é irmã da compaixão, né, da piedade, da caridade. Misericórdia e compaixão é justamente o contrário da severidade. E a gente percebe que hoje a gente cada vez é mais severo com aquelas pessoas que estão próximas a nós. Eu te pergunto, a doutrina espírita facilita o perdão? Com certeza. Porque eu acho que facilita, porque a partir dos estudos da doutrina espírita é que nós vamos mudando os nossos pensamentos, porque nós não éramos assim. Eu, por exemplo, não era. Porque antes de conhecer a doutrina, eu tinha pensamentos diferentes. Por exemplo, eu não me achava capaz de muitas coisas que hoje eu me acho capaz. Então, eu acho que a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos auxilia muito. Muito, muito mesmo. Nós sabemos que o maior auxílio vem do Pai, mas é Ele que nos permite tudo. É Ele que criou todas as coisas, que nos criou. E por isso nós estamos aqui, eu acho que facilita. Não sei se respondi a tua pergunta. Sim, claro. Porque talvez não seja. Se é satisfatório. Boa noite. Mas eu perdoo. Mas esse perdão que eu tenho aqui com minha filha, eu não consigo perdoar. Eu infartei, fiquei no hospital. Ela foi criada com uma cunhada minha, mas não foi porque eu dei. Ela que me pediu, já velha, para eu assinar para botar no nome da outra, da minha cunhada. Que meu marido, que é o irmão que criou ela. Ela já tem 2 filhos, mas ela não chega para junto de mim. Agora eu digo a você, rezo por os outros 2, rezo por ela também. Mas ir na casa dela, e no aniversário do filho dela, eu não vou. Não tem que me faça. Só Deus mesmo para mim fazer isso. Porque eu acho que quem tem que me procurar é ela. Não eu ir atrás dela. Porque ela me humilhou no casamento dela, então ainda dói aqui dentro. Ninguém sabe o que eu sinto. Ela pediu até minha mãe velha para ir. Ela humilhou até minha mãe. Meus irmãos perdoou, mas eu ainda não. E eu não sei se eu vou perdoar ela, não. Peço a Deus por ela, não rogo praga nela, entendeu? Se eu puder fazer alguma coisa por ela, eu faço. Mas para ir na casa dela, eu não vou. Porque eu acho que ela ainda vai me humilhar. Eu fiquei com isso na minha mente. E eu rezo muito, peço a Deus. Mas que você vai casar e vai fazer um discurso para humilhar a minha família, dói ou não dói? Acorda, gente, porque isso aí dói. Eu e meu marido não esquecemos nunca disso. Então, não tem jeito para eu perdoar assim, não. E o aniversário do meu neto agora, do filho dela, é agora no dia 28. Eu não vou. Vou não. Tá difícil, viu? Todo mundo fica dizendo que eu vou ter que perdoar. Não. Se ela chegar para mim, eu vou. Não, eu aceito ela. Mas para eu ir atrás dela, eu não vou, não. Eu acho que quem tem que vir é ela, que eu não fiz nada nela. Fiz o bem a ela. E ela acha que eu fiz o mal a ela. Olha, Marilene, né? Eu respeito a sua posição, mas assim, nós aprendemos que a quem mais é dado, mais será cobrado. Eu sei que não é fácil. Porque assim, a maioria de nós passamos por situações assim, difíceis com a família. Mas
a que mais for dado, mais será cobrado. Ela talvez não tenha o conhecimento que você tem. E eu creio que vai chegar um momento que vocês duas vão se resolver. Porque uma das duas vão ter que se aproximar. Ou você, ou ela. Uma vai ter que ir até a outra. Com certeza, mas não se preocupe não. Continue orando. E com certeza, Deus e os Espíritos vão te dar discernimento. Você vai se trabalhando. E Deus vai tocar teu coração, vai tocar o coração dela, porque é assim, como você bem falou, às vezes nós não estamos preparados, ninguém está preparado, mas essas coisas doem muito, dói demais. Mas eu também já tive problemas quase nesse nível, não com filho, mas na família. Mas assim, Deus sabe que eu estou falando a verdade. Mas se dependesse de mim, a reconciliação tinha sido feita de imediato. Porque eu sempre fui assim, mesmo antes de estudar a doutrina, eu sempre fui assim, eu sempre fui de ser explosivo no momento. Mas quando passava aquele momento, eu já não tinha mais aquele sentimento de ódio. E com a doutrina eu fui aprendendo aquilo que eu dizia antes. Um dia fulano vai me pagar. Graças a Deus, essa parte eu já esqueci. Eu já sei assim, que quando eu penso isso, eu não vou ser ouvida pelos espíritos do bem, nem pelo nosso Pai Maior, porque ele só ouve aquilo que é o necessário para o nosso crescimento. Mas eu respeito a sua forma de pensar. Mas acredito que uma hora você vai sair dessa, você vai vencer. Obrigado. Boa noite. Por nada. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Parabéns Margarete. pelas palavras, né, pela palestra, que é um tema muito importante para a gente, porque realmente, né, perdoar não é uma coisa fácil, mas é um exercício, né, de todos os dias. Acho que todo mundo aqui já sofreu algum golpe, alguma traição, já se decepcionou com alguém. Mas a gente não pode ficar lá nesse sentimento, né? A gente não pode nutrir isso. E a espiritualidade nos diz o tempo todo, né? Que o amor sempre vence o ódio, sempre vence o medo. Então, é essa necessidade que a gente tem. Eu respeito aqui também a posição da dona Marilene, mas o que eu tenho a dizer a ela em relação a isso é o seguinte: a gente não pode deixar que o lixo tóxico do outro esteja sobre nós. Porque a raiva, a mágoa, o ressentimento é como tomar veneno e querer que o outro morra. E quem morre é a gente, né? Aos poucos. Então, é necessário que a gente se reforme. Como você falou, o amor é a cura, né? É o amor, o seu pensamento no bem é que faz as mudanças. É um exercício, claro que ser magoado, principalmente por alguém que a gente ama, que alguém que a gente colocou no mundo, não é fácil. Mas façamos os nossos exercícios de entender que a nossa vida não se resume a isso aqui. E se a gente for ver o nosso passado, e, né, como se fala, os laços de família que a gente tem, a gente não vai entender determinadas coisas. Talvez em outra vida tenha tido outros problemas e vocês vieram aqui para resolver isso. Então é necessário fazer também essa reflexão, porque a gente está aqui não só para ouvir uma palestra, mas para se transformar a partir daquilo que a gente ouve. Certo? Então, eu penso assim, se o outro não me perdoa, não aceita o meu perdão, é um problema dele. Eu é que não posso nutrir os sentimentos ruins em relação ao outro. Então, todos os dias que a gente lave essa mágoa, que a gente se liberte, porque a gente está passando aqui um tempo, é um exercício, isso aqui é uma escola. Né? O tempo todo a gente prega o amor, a gente prega isso. E outra coisa, o perdão também não quer dizer que a gente tenha que abaixar o pescoço ou então desenvolver um afeto profundo por aquele que nos feriu. Ninguém vai desenvolver isso. Nosso grau aqui, ainda de imperfeição, não nos leva a isso. E também que a gente aceite isso. Né? Eu, por exemplo, não vou voltar e dizer, maravilha, meu ex-marido me traiu e hoje eu vou confiar nele. Alguém aqui que tem um negócio, fulano me roubou, hoje eu vou abrir minha casa para fulano, eu vou abrir uma empresa. Não, a gente não vai fazer isso. Mas a gente também não precisa estar apontando, não precisa a gente estar julgando, né? A gente não precisa estar condenando, porque o outro também, muitas vezes, ele está numa infância moral muito grande.
E a gente aqui já está crescendo um pouquinho, todo dia, né? A gente é um exercício. Então, passemos isso. O que a gente ouviu aqui, como Letícia, a dona Marilene e as outras pessoas colocaram, é uma concepção realmente de aprendizado, né? De transformação. Não é fácil assumir isso, que a gente tem raiva e mágoa, como foi colocado, mas que a gente exercite isso para tirar isso da gente, porque esse lixo é tóxico. E isso nos destrói. E a gente está aqui para se reconstruir todo dia, certo? E vamos praticar o amor. Quando a gente pratica o amor, a gente não precisa nem perdoar. Porque a gente olha e diz, tudo isso aqui é bobagem, é um tempo, é uma passagem. Botem isso claríssimo, né? Como Chico Xavier diz, né? Essa placa eu tenho até que botar no meu quarto. Tudo passa. Tudo isso aqui é um exercício, tudo aqui é uma lição. E aqueles que a gente encontra no caminho são os professores, como nós também, né? Então, vamos nos melhorar, nos transformar nesse amor, nessa conduta melhor, moral. Sempre eu falo, se a gente melhorar 1% todo dia, no final do ano a gente melhorou 365. Que lindeza, né? Então, gratidão aí a todos pela palestra. Obrigada, Margarete. Na verdade, nós sabemos que as dores e as decepções mexem muito com a gente, mas é através delas que nós crescemos. Né? Mas ela vai chegar lá, fazendo o exercício, vai orando, vai fazendo a parte dela, e um dia essa reforma vai acontecer. Mas é isso. Você pode ficar à vontade, viu, gente? Da fala de todo mundo. Agradecer a reflexão que a Letícia trouxe para a gente. Uma coisa que me chamou muita atenção foi quando você afirmou para a gente a dificuldade é implementar essa reforma íntima. Né? Uma das coisas que mais me encanta da doutrina é a gente olhar para dentro da gente e ver o jeito que eu sou, porque antes nem isso eu fazia. E a gente só reforma alguma coisa quando sabe o que precisa melhorar ou de começar, né? Então, eu acho que eu percebo isso assim de uma forma muito encantadora. Para Marilene aí, que falou, que abriu o coração, que compartilhou conosco a sua dificuldade, você ainda não perdoou, mas o processo já foi instaurado. Então, comentar conosco é parte desse processo. Né? Você orar pela sua filha faz parte desse processo. Né? De repente, ela está lá do outro lado orando por você, que você ainda não sabe. Mas vai haver um momento em que vai haver essa aproximação, porque o tempo ele vai ajustando, quer dizer, os benfeitores eles vão utilizando o tempo para que a gente tenha a oportunidade de fazer as modificações que são necessárias para esse compromisso reencarnatório que a gente tem. Né? Então, queria agradecer muito a fala de cada um de vocês, o tanto que isso agrega. Eu também sou muito adepta do estudo coletivo, porque a gente tem uma ideia, mas quando o outro fala, o nosso horizonte, a nossa perspectiva se amplia. Né? Essa passagem do sacrifício mais agradável a Deus é realmente muito importante. E hoje, nós, como já foi comentado aí por todos vocês, a respeito desse sacrifício, o lar é o primeiro educandário que a gente encontra aqui na Terra. Porque todo esse processo foi planejado lá no mundo espiritual. E a gente vem para aqui, para a Terra, encontra a pessoa amada, que a gente diz, meu amor, meu bem, meus filhos, mas a gente fala no sentido físico, porque em espírito a gente não sabe quem são eles. E com o decorrer do tempo, a gente vai notando, vai observando a condição, a maneira de se expressar, a maneira de ser, a maneira de respeitar, a mudança que ele vai, um é bonzinho, o outro é atrevido. E a gente pode observar na nossa trajetória, eu não tenho filho, mas eu fico observando, até os meus sobrinhos, às vezes numa família que tem dois, um é tranquilo, calmo, e o outro não é fácil.
E aí, meu Deus, por que esse é assim? Foi educado do mesmo jeito e um é diferente do outro. Porque a reação está no espírito. Um já foi educado, controlado em outras existências, veio para realmente auxiliar esse outro que pede auxílio para percorrer o caminho ensinado por Jesus. E tem uma passagem sobre essa situação de desavença que todos nós encontramos no caminho. 2 irmãos, bem controlado, bem de vida, com um bom entendimento, uma boa educação, moravam, eram vizinhos. E a divisão que tinha era um rio. E todos os domingos eles estavam juntos, fazendo festa, fazia todo o sacrifício necessário para atravessar o rio e ir para a casa do outro irmão. E assim eles faziam, revezavam, um domingo era na casa de um, domingo outro ia para a casa do outro, e tal, e tal, e tal. Um determinado tempo, que isso já foi planejado no mundo espiritual, para realmente testar esse sacrifício, se desentenderam de uma hora para outra. E aí aquele mais calmo ficou pensando, meu Deus, nunca pensei de acontecer isso com o meu irmão, o que foi que aconteceu para ele me causar tantas blasfêmias, tantas situações contrárias ao que vivíamos. Aí ele parou para pensar, pediu auxílio, orientações a muitas criaturas que viviam ali por perto. E aí um desses que ficou revoltado disse, olha, a única coisa para você não ver seu irmão, porque toda de manhã você levanta, ele está do outro lado. Você tem que construir aqui uma barreira para que você não possa ver o seu irmão. Ele realmente pensou e disse, eu vou chamar um carpinteiro e vou saber dele, porque eu vou fazer uma viagem, só volto daqui a 6 meses, e vou procurar saber dele o que é preciso para que possa construir essa barreira. Aí o carpinteiro foi, fez todo o orçamento, disse, olha, eu vou precisar de tantos metros de tábuas, prego, martelo, tudo, enfim. Aí o patrão perguntou, e como é que você vai conseguir fazer de uma extremidade à outra do rio para que ele não possa ter essa visão de mim? Aí eles podem deixar comigo que vai ficar tudo certinho. E aí ele preparou, deixou todo o dinheiro necessário, tudo, enfim. Ele disse, quando eu voltar, eu quero ver esta barreira pronta. Ele não se incomode. Vou fazer de acordo com o que o senhor está dizendo. E aí viajou, e sempre perguntando como é que está, estou aprontando, comecei, estou no meio, e daqui a pouco estou terminando. Eu sei que passado esse tempo, ele, ao invés de construir uma barreira, ele fez uma ponte. E aí, essa ponte, quando o patrão telefonou procurando saber, disse, tudo pronto, meu senhor. Fez como eu mandei exatamente. Aí o patrão chegou. No outro dia de manhã, quando o patrão viu a ponte, que ficou esbravejando, o irmão apareceu do outro lado, suspendendo as mãos, acenando e tal, com alegria imensa, porque o irmão tinha voltado. E mandou fazer aquela ponte. Aí o outro que estava na desavença foi ao encontro do outro, chamou o carpinteiro, e aí, revoltado, perguntou, mas meu amigo, eu lhe dei tudo. Para você fazer a barreira, você fez uma ponte? Para que essa ponte? Aí ele informou, para vocês fazerem as pazes, porque vocês não podiam ficar sem um ver o outro. Vocês são irmãos, viveram muito bem, construíram uma vida maravilhosa, e no meio do caminho jogaram tudo fora. Então, o amor é quem vence todas as barreiras.
Então, fica uma mensagem dessa, porque a gente encontra tropeços vários na nossa caminhada. Não é brincadeira. Aí, Letícia estava dizendo que não é palestrante, mas veja que aquele que tem coragem de chegar à frente para falar alguma coisa é um grande palestrante, porque faz com que todos nós unamos e cada um dá as suas considerações e vai observar o quanto é importante a gente viver em sociedade. E a sociedade é exatamente para isso, um auxiliar o outro. Um não sabe alguma coisa, o outro completa, o outro vai ajudando num ponto, o outro no outro. E a vida é maravilhosa por esse motivo, que o amor constrói muitas pontes. Então, é isso que eu queria fazer um comentário para ilustrar a mensagem. Obrigada, Roberto. Eu quero parabenizar a todos. Esse exemplo de Adalberto foi maravilhoso. Com certeza eu vou passar aqui uma semana refletindo sobre essa passagem, Adalberto. Gente, eu queria... a doutrina espírita é isso aí. A sua pureza está na simplicidade. A gente trazer os conhecimentos mais difíceis e conseguir fazer essa ponte. Aí é que está a grande sabedoria, né? Porque explicar coisas que para muita gente é difícil, numa linguagem mais simples, olha que maravilha. Aí é que está a pureza da doutrina espírita. Gente, eu queria comentar aqui um fato que aconteceu 1 ano atrás, no Egito. Uma senhora, mãe de um adolescente, perdoou o assassino da sua filha. O motivo foi a questão da intolerância religiosa. A gente sabe que no Egito os cristãos são perseguidos, né? E essa filha dela era adolescente na época, e ela foi assassinada por um radical islâmico, simplesmente porque ela não andava com o véu cobrindo os cabelos, né? Mas o depoimento dela foi fantástico e tocou muito assim o meu coração, porque ela explicando o quanto foi dolorido aquela perda da filha, que ela estava em plena adolescência, com sonhos, era uma menina bonita, encantadora, tinha um futuro brilhante, e de repente ela vê uma parte do sonho dela e da própria vida ruir, mas ela foi capaz de perdoar esse jovem, né? De ficar frente a frente e perdoar. Aí, Letícia, quero completar essa história, esse fato, essa história que aconteceu, e perguntar a você, se Jesus falou assim, a felicidade ainda não é deste mundo, mas você falou aí uma coisa interessante, mas a felicidade começa aqui. Explica aí um pouquinho melhor para a gente isso aí, minha filha, minha amiga. Ok, quando eu digo a felicidade começa aqui, sim, porque é aqui que nós construímos nossos momentos felizes. Momentos bons. Quem é que não vive bons momentos? Momentos de alegria. Todos nós vivemos. Em família, com os amigos. Para mim aqui agora mesmo está sendo um momento assim, um momento ímpar. Para mim é ótimo. Então, para mim, já faz parte da felicidade. Tudo aquilo que faz bem, nós estamos construindo para chegar à felicidade, porque não é desse mundo, mas vamos levar isso para o outro lado da vida. As coisas boas, só as coisas boas é que vão ter validade, só essas essências que vai contar. É a bagagem que nós vamos levar. Né? Então, são momentos felizes, são. Momentos que nós damos gargalhadas, momentos que nós conseguimos aquelas coisas que nós tanto almejamos, sem necessidade de passar por cima do outro, e assim sucessivamente. Aí é construindo, como a formiga, né? Nós vamos construir assim, em passo de formiguinhas. Uma coisa hoje, outra amanhã, coisas boas acontecem, vem as coisas ruins que as pessoas dizem para destruir, mas não é para destruir. É para que nós possamos crescer.
Olha, assim, eu não vou contar agora, mas se um dia nós tivermos a oportunidade, eu vou contar uma história minha. E que essa história me fez ser a mulher que eu sou hoje. Ô, Letícia, gostei de sua palestra, você está se expressando assim muito bem. E a felicidade, eu estou com você na sua opinião, porque a felicidade é momentos. A gente, como ser humano, tem momentos felizes, entendeu? Hoje você está feliz, amanhã você está aborrecido, e vice-versa, e aí vai, né? Como eu falei antes, aqui você passar no vestibular é uma alegria, você conseguir um emprego é uma alegria. Eu acho que tudo isso é uma felicidade, como você notou aí, né? Mas eu acho que o Espiritismo, ele toca que a felicidade não é desse mundo, porque às vezes a gente é feliz, mas a gente vai... Na nossa concepção, a morte, às vezes, ele acha que foi infelicidade, mas às vezes não é. Às vezes você pode estar no enterro, você está alegre. O cara sofreu tanto, teve um derrame, sofreu 22 anos com aquele derrame, só vegetando, entendeu? Ele morreu, eu acho que ele descansou. Muitos que acompanhavam ele, eu acho que não se sentiu feliz, mas não sentiu feliz porque ele morreu, mas porque ele descansou, entendeu? Porque ali ele estava sofrendo. Às vezes as pessoas não vê por esse lado, vê só pelo lado, não, rapaz, morreu, não sei o quê, aí aquela cara de velório, todo mundo, entendeu? Mas tem outros que dizem assim, não, mas ele descansou, tal, estava sofrendo muito. Eu acho que também é um momento feliz também. E diz que quando nós queremos que o outro fique em sofrimento o tempo todo, para a gente estar vivendo, isso que é egoísmo nosso. Isso mesmo. É egoísmo nosso. O que Marilene falou aí... manter a linha do nosso lado. E o que Marilene falou aí a respeito dos parentes, que todo mundo tem um parente assim, entendeu? Você tem que perdoar. Se ele não te perdoar, azar dele. O problema é que você perdoou e você livrou das correntes, está arrastando corrente e o peso também, né? Você se libertou daquilo ali. Então eu acho que você vai viver mais feliz se você perdoar. Agora você, quando não perdoa, você vai viver preso aquilo ali. Não é isso? A gente sofre mais. Mas ela vai chegar lá. Mas é assim, é por isso que a gente tem um raciocínio, né? Antes de a gente comentar qualquer coisa ou falar alguma coisa ou outra, a gente tem que pensar, né? Porque às vezes a gente está falando que às vezes não é uma ofensa para a gente, mas para quem está ouvindo, às vezes compreende como uma ofensa, entendeu? É a mesma coisa a gente na internet, a gente às vezes bota um texto bom, mas muita gente não analisa daquele ponto de vista, analisa do ponto de vista que está ferindo ele. Entendeu? Mas às vezes é um texto que você leu, você refletiu, entendeu? Às vezes você se sentiu dentro daquele texto ali, entendeu? E deu assim uma reflexão para você melhorar. Mas a visão do outro é diferente. Interpreta de outra forma, né? Mas é assim mesmo. Mas com fé em Deus, Marilene vai chegar lá, os espíritos vão auxiliar e ela vai conseguir. Porque às vezes não é tão fácil como nós falamos, né? Para uns não. Jeito, né? Eu acho assim, não é tão fácil, mas é assim. É preciso, entendeu? Mas a gente sempre vai encontrar gente assim, não adianta, em qualquer lugar. É parente, às vezes é amigo e tudo, entendeu? A gente vai viver, né, nessa labuta assim. Mas o certo mesmo é perdoar. Minha esposa Mariane tem um termo familiar que a gente vira e mexe, a gente fala lá em casa. Família a gente assa, mas não come. A gente briga, discute, xinga, mas se um outro de fora às vezes falar alguma coisa, a gente vira leão para defender. Isso mesmo. Né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Perdoando principalmente pela nossa compreensão, né? E isso é uma luta muito grande, interna, muitas vezes de nós contra nós mesmos. Então, muitas vezes a gente busca justificativas, né?
para as nossas ações, muitas vezes, de não perdoar, do esquecimento. Mas é interessante, Emmanuel fala lá em Pão Nosso, no capítulo 137, o amor brilha e paira sobre todas as dificuldades, à maneira do sol que paira e brilha sobre todas as nuvens. Então, essa construção que a gente inicia aqui, como Letícia e Fidelis falaram, a construção da felicidade, né, os primeiros passos da felicidade, quando Jesus nos afirma que a felicidade não é desse mundo, é porque muitas vezes a gente esquece que nós não somos matéria, nós somos espíritos e o nosso mundo verdadeiro é o de lá. Então, há um momento que nós estaremos em felicidade plena nos mundos espirituais que de lá nós viemos. É óbvio que sobre a influência da matéria, nós muitas vezes vamos nos desprendendo dessa vida espiritual. E é por isso que no início das nossas conversas hoje, a gente salientou a importância de grupos como esse para ir sempre lapidando, né, esse nosso ser espiritual, para que a gente sempre tenha essa vontade. E aí é esse exercício íntimo que nós precisamos sempre buscar, através dos exercícios que Jesus nos propõe no Evangelho, né? Porque não podemos deixar de recorrer ao Evangelho nunca, porque ele é o nosso consolador, né, Letícia? É isso mesmo, isso. Então, é aí, gente, que eu falo que é difícil ser espírita, né? Porque a doutrina manda perdoar, está escrito lá, vamos perdoar os nossos inimigos, porque amigos a gente ainda perdoa. Aí a gente vê que Jesus fala, fora da caridade, né, do perdão na salvação. E aí a gente pensa, mas eu não vou perdoar não, poxa, fulano fez aquilo lá para mim, aquilo lá é insuportável, eu nunca vou fazer. E aí a gente pensa, aí a gente para e vê onde a gente está errado, né? E realmente uma das assim, mais difíceis que eu acho, sim, é o perdão, sim. Aliás, eu acho a reforma íntima difícil, sim. Eu acho ser espírita difícil, porque a gente tem que ser diferente, tem que falar diferente, a gente tem que fazer a diferença, gente. Então, quando a pessoa fala, né, assim, aí doutrina, ensina o perdão, ensina a caridade, mas aí a gente vê como a gente está longe, né? Porque muitas vezes a gente não perdoa nem o amigo, que dirá o inimigo, né? E a doutrina está aí para nos alertar. Então, se a gente sabe a doutrina e não faz, vamos trabalhar na nossa construção, gente. É isso. É interessante porque aí cai justamente com o que Kardec define de nós espíritas, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral Isso e mesmo. pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Então, esse esforço é o que deve ser reconhecido em cada um de nós, né? Porque é o que a gente hoje já observa. Eu não posso ter condutas diferenciadas do que eu venho aprendendo dentro do cristianismo redivido do Cristo. Isso mesmo. Então, assistir um jornal, a ver uma matéria sensacionalista e achar aquilo verdade, indo indo contra os princípios cristãos, eu não estou me esforçando. Então, eu não posso me dizer participante de uma doutrina espírita, né, que tenta promover para mim reformas dentro do meu ser. E confesso que isso é muito difícil, porque se você observar, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é muito difícil quando você conhece essa verdade e, infelizmente, vê milhares de irmãos seus que vão contra essas verdades. Isso é meio conflitante, eu não sei se vocês concordam comigo. Então, assim, quando você perdoa, e é engraçado a gente perceber, os outros dogmas religiosos expulsam os demônios e caracterizam os demônios como coisas ruins que só atrasam,
e nós espíritas encaramos esses demônios como irmãos. Então as pessoas olham a gente na rua e falam assim, ó, tá vendo? A gente repudia os demônios e aqueles caras lá chamam eles de irmão, porque a gente tem um conhecimento da verdade, né, e reconhecem essas pessoas como irmãos que infelizmente estão em lados opostos por não conhecer a verdade, não praticar o amor, né? Então, é um conflito muito grande, né? Mas o bom de tudo isso é que nós hoje já, quando nós erramos em uma coisa, nós já nos cobramos. A doutrina é assim fantástica. Aí, poxa, eu não devia ter feito isso, não é desse jeito, eu fiz errado. Aí a gente já pensa para no outro dia não agir mais dessa forma. Isso são as maravilhas da doutrina espírita, né? Então é isso, meus irmãos. Alguém mais gostaria de realizar alguma pergunta, ou questionar, ou falar alguma coisa a respeito das nossas discussões de hoje? Ainda pela sequência do chamamento para a nossa mudança, a gente pode observar que o Evangelho, do capítulo 1 até o capítulo 27, são mensagens que são tocadas no nosso coração a todo instante. E aquela passagem mesmo aqui do capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos, onde o pai vai preparar as bodas do seu filho e com todo amor prepara essa festa para ser maravilhosa. E aí manda os seus subordinados fazer o convite a todos aqueles que ele tem aquele sentimento de amor, amigos, tal. Nenhum deles vai a bodas preparadas pelo rei. E aí os subordinados chegam e dizem, já fiz o convite. Aí, como nenhum desses foram, ele disse, saia às ruas e todos que acharem, faça o convite. Então, aqueles que ele pensava que eram os amigos real para essa boda, nenhum foi, cada um buscou sua casa de campo, seus afazeres, seus negócios, a luta do dia a dia, que para ele seria o real. E, na verdade, isso são passageiros. O real mesmo é o amor que a gente sente pelo outro, principalmente nos momentos difíceis. E quando ele viu a casa cheia, ele ficou na maior alegria, porque os primeiros convidados não foram, mas aqueles outros foram com muito amor, com muito desejo. Então, toda a mensagem do Evangelho, a gente vai observando os pontos de vista. Aí, cada um compreende de acordo com a sua evolução espiritual. A gente encontra um ponto, uma vírgula, o outro não vê essa vírgula, não vê esse ponto. Aí tem um chamamento maravilhoso, o outro não consegue enxergar como um chamamento. E assim, então, quando a gente é convidado, a gente deve ir com amor, com muita dedicação, levando nossa palavra, porque não só essa palavra vem do nosso espírito, mas de uma benevolência de entidades superiores que estão ali planejando tudo isso para que a gente leve essa palavra maravilhosa de Jesus, que há 2000 anos ele lançou e nos dias de hoje ela continua firme e dando sequência a essa iluminação aos nossos irmãos. Então, é uma mensagem maravilhosa que é o Evangelho. O Evangelho é quem edifica todos os nossos irmãos. Cada um dando a mão ao outro. É uma corrente. Se um faltar, essa corrente quebra. Então, sejamos fortes, firmes e dedicados ao Evangelho de Jesus. Letícia, em nome da Sala de Estudos Chico Xavier, eu gostaria de agradecer a sua presença conosco. Eu vou te convidar agora
para fazer a nossa prece de encerramento e também você fazer as suas considerações finais. Eu gostaria de ler uma mensagem aqui do livro Vida Feliz, pelo Espírito, de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco. Quando eu estava estudando aqui de tarde, aí eu peguei esse livro aqui e deixei essa mensagem para agora à noite. E acho que deu até muito certo, viu? Afugenta o melindre da área do teu comportamento pessoal. Sempre encontrarás pessoas simpáticas como inamistosas pelo caminho por onde segues. Não vale a pena melindrar-se remoendo insatisfação. Toda marcha está sujeita a tropeços e dificuldades que constituem desafio e emulação para o avanço. Uma jornada sem problemas torna monótona e desmotivada. Tu cresces em razão das lutas que enfrentas. Permanece, pois, de bom humor, sempre, mesmo diante das pessoas congeladoras e angustiantes. E eu quero agradecer a vocês por me permitir estar junto ao grupo, fazendo a explanação da mensagem. Muito obrigado, assim, pelo companheirismo, achei vocês assim, excelentes. Muito obrigado mesmo. Que Jesus nos proteja, nos abençoe. Eu espero que tenham levado a mensagem, ao menos que dê para entender, né? Isso aí, para mim, já é muito satisfatório. Muito obrigado a todos. Que Jesus nos dê paz, nos ilumine e que nos permita caminhar sempre, para que no caminho possamos nos dar as mãos. E assim, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer por tudo. E pedir por todos nós que se fizeram presentes e por aqueles que não estiveram conosco. Muito obrigada. E obrigado, Jesus. A palavra mesmo é gratidão. Que a tua paz permaneça com todos nós, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Gratidão, Senhor.